arquétipos. Você já ouviu falar essa palavra? Sabe o que é? Nós vamos falar sobre esse tema hoje, que está em evidência aí, todo mundo falando, no Sem Limites. Então, solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênero de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que já está aí pelo YouTube, deixe seu like, deixe seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal. Se quiser também, deixe seu comentário e compartilhe aí esse vídeo com todo mundo, tá bom? Já está aqui para falar comigo desse tema a Bispa Camille, nossa pastora e terapeuta Ana Paula, e eu vou começar pedindo já para Ana Paula, que é a nossa terapeuta, para explicar, porque é um termo da psicologia, né, Ana? Arquétipos, né? Isso mesmo. Oi, para você que está em casa, oi, bispos. Na verdade, os arquétipos, foi uma teoria a respeito do comportamento criada por Jung, né? Foi um dos nossos grandes desbravadores aí dentro da psicologia, né? Na verdade, foi em cima de uma teoria do Freud, né? Freud trouxe o conceito de consciente, inconsciente e pré-consciente, e ali no inconsciente tem uma força muito, muito grande, né? De tudo aquilo que a gente entende que a gente é e como a gente entende o mundo, mas que não está no consciente, vem através dos sonhos, de tudo isso Freud trouxe, né? Jung vem com uma atividade, um jeito de pensar muito a respeito do que você sente, do como você pensa, e aí os arquétipos vêm dentro disso, né, de como você se comporta. Então, o arquétipo é algo que foi criado por Jung a respeito do nosso comportamento, algo que a gente herda, que a gente já nasce dessa maneira, mas que reflete nos nossos comportamentos, na nossa visão de mundo. Mas se a gente fosse ver hoje o arquétipo, então não é uma coisa assim que foi criada para que a gente se espelhe naquilo e tente ser como aquela coisa que foi incorporada. Eu vejo que hoje o pessoal está fazendo isso, né? Então, por exemplo... Então, a princípio, a ideia principal não era essa. Era essa, e ao longo dos anos tudo foi mudando, foi tendo umas transformações, vamos falar assim, e que hoje chegou no que existe. Infelizmente, hoje a gente escuta muito mais falar de arquétipo na parte espiritual, né? Como se fosse algo que a gente pode ativar. Que aí a pessoa pega alguém que tem um arquétipo que ela admira, que ela queria ser daquela forma, aí ela começa a querer imitar aquela pessoa, ser parecida com aquela pessoa, né? Isso, e até cria arquétipos que nem existem, né, segundo Jung. Então tem um monte de gente aí falando do arquétipo da sereia, arquétipo da borboleta, arquétipo de pessoas que não são personagens, figuras que não estão dentro dos arquétipos de Jung. Então, na verdade, houve uma apropriação a respeito dessa sabedoria, desses termos, que é um termo psicológico, é algo que tudo que é da psicologia envolve até ciência, porque, Ana, né? eu estava pensando nesse tema, né? Então, por exemplo, se a gente pegar os 12 discípulos de Jesus, a Bíblia ela dá várias características, né? Então, por exemplo, você pega Pedro, ele é conhecido por ser o primeiro a falar, por ser muito atirado, impulsivo, aquele jeitão dele. Aquilo ali é um arquétipo, né? Seria isso, então. Seria essas características. Nos dias de hoje, a gente poderia colocar Pedro como um arquétipo. Alguém queria claro um arquétipo que isso não é psicologia, isso não tem nada a ver com ciência. Não, mas eu estou falando assim, dentro dos arquétipos de Jung, Pedro se enquadraria em um deles. Pedro se enquadraria em um deles. Por causa das características dele. Exatamente. Então, aí o que as pessoas estão fazendo hoje não, eu quero ter esse arquétipo, então eu vou trabalhar, né? E tem algumas loucuras aí que a gente vai falar ao longo do programa, de gente até invocando, né, pessoas já mortas. Tá muito famoso aí também é o arquétipo da Cleópatra, né, que é a mulher dominante, aquela coisa toda. Então o pessoal quer trazer isso para que a pessoa possa mudar. Eu vi até que tem as marcas, né? Tem os arquétipos também, né? Usaram essa palavra para marcas também, né? Sim, porque se você for parar para pensar, se a gente está falando de comportamento, a gente está falando de postura. O que seria marcas? Tipo no corpo físico? Não, marcas. Marcas de A Louis empresas. Vuitton, ela tem um arquétipo. Ela tem eu estava vendo entendi. isso aqui, né? A Disney tem um arquétipo. São as características que aquela empresa quer passar para o público, né? Se a gente for parar para pensar, tudo que a gente pode vender, quando a gente vai falar de poder de compra,
Quando você compra algo de marca, Você tem que trabalhar uma imagem, né? Você está trabalhando em cima de uma imagem. O que aquela imagem te representa para você, te passa. Isso. Então, quem compra uma Louis Vuitton, você já imagina a mulher o quê? Empoderada. Empoderada, poderosa, chique, elegante. Eu vi aqui que o arquétipo da Louis Vuitton é ligar a marca à viagem. A pessoa que gosta de viajar para lugares chiques. Na praticidade, né? E ao mesmo tempo tem isso. Então, cada marca, tudo que a gente vai comprar, vai trabalhar em cima de um comportamento. Então, eu quero ser uma pessoa que se comporta dessa maneira, que larga tudo e viaja, que tudo continua acontecendo, mesmo a pessoa estando ausente. Então, dentro disso, a gente pode viajar muito em cima disso aqui, né? Jung trouxe os arquétipos estão aí. Todos nós temos algum arquétipo, que é um comportamento. Isso reflete na nossa maneira de nos comportar, de falar com as pessoas, de reagir a respeito do mundo. E eu posso deixar isso mais aflorado em mim, ou eu posso ficar apagada de quem eu sou, né, digamos assim. Então, a minha conexão comigo mesma tem a ver com identificar quais são as minhas características, os dons que Deus me deu, os talentos que Deus me deu, e saber trabalhar no melhor disso, né? Porque toda característica, ela tem um lado bom e um lado ruim, né? E aí Sim. As pessoas vão falar das sombras dos arquétipos, daquilo que é ruim dentro daquele arquétipo, que eu preciso trabalhar para amadurecer, né? Entendi. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet, já vai explicar um pouquinho mais o que significa essa palavra e vai nos ajudar aqui a desenvolver o tema. Pode soltar, por favor. O termo arquétipos foi introduzido pelo famoso psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Ele é conhecido por suas contribuições significativas para a psicologia analítica e sua teoria dos arquétipos é uma das suas ideias mais influentes. Jung desenvolveu a teoria dos arquétipos como parte de sua abordagem para compreender a psique humana. Ele acreditava que os arquétipos eram imagens primordiais ou padrões universais inatos presentes no inconsciente coletivo de todas as culturas humanas. Esses arquétipos moldam nossas experiências e comportamentos e são frequentemente expressos em mitos, contos de fadas, símbolos e religiões em todo o mundo. Alguns exemplos de arquétipos comuns incluem o herói, a mãe, o pai, a sombra, o sábio, a donzela em perigo, entre outros. Esses padrões universais são considerados fundamentais para a compreensão da natureza humana e influenciam nossa forma de ver e interagir com o mundo. Jung explorou esses conceitos em suas obras, como Memórias, Sonhos e Reflexões, Arquétipos e o Inconsciente Coletivo e O Homem e seus Símbolos. Seus estudos continuam sendo uma influência importante em áreas como psicologia, antropologia e estudos culturais. Olha aí, deu uma visão bem ampla, né, do termo arquétipo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. O arquétipo tem alguma coisa a ver com aqueles as quatro personalidades, né? O sanguíneo, o fleumático, o melancólico, ou não? É outra vertente, é outra ideia da psicologia? É outra ideia. A gente consegue conectar, porque tudo a gente está falando a respeito de características de alguém, né? Personalidade, de uma personalidade. Mas tanto os arquétipos quanto o temperamento são aspectos da personalidade. Nenhum deles é a personalidade, né? Então eu posso encontrar uma pessoa que tem um arquétipo em qualquer um dos temperamentos. Eu também posso encontrar qualquer temperamento em qualquer arquétipo. Então a gente pode fazer uma conexão, claro, mas não são estudos independentes. Assim. São independentes, não tem nada a ver. O temperamento ele não foi desenvolvido, ele não é considerado uma ciência, né? É algo que a gente estuda, que a gente entende, mas não é considerado como as questões que Jung trouxe, né? Então, Jung trouxe alguns pilares aí, os 3 principais, dentre eles estão os arquétipos, mas não tem a ver com temperamento. A gente pode descobrir algum temperamento dentro dos arquétipos, né? O senhor falou de Pedro, por exemplo, a gente pode trazer que Pedro era o quê? Sanguíneo, né? Sanguíneo, não tem como ele ser outra coisa, né? Colérico, gente. Colérico é Paulo, Pedro é o sanguíneo. Não, Pedro agia sem pensar, né? Saía fazendo depois pensar. Colérico é o Paulo, né? Colérico bravo. Pensa mais assim. João era o mais melancólico, né? Cada um tem ou fleumático, de repente. Tem as características ali dentro da... Isso é um tema para um próximo outro programa, tá, gente? Temperamentos. A gente falou uma vez sobre temperamentos, né? Não especificamente. Eu acho que vale a gente trazer, com certeza. Legal. Então, os arquétipos não. Dentro dos arquétipos, a gente pode trazer alguns que a gente consegue ver essas características de Pedro, né? E hoje a gente vê que a galera tá pegando isso e meio que misturando como se fosse algo espiritual, né, Ana? Hoje tá muito complicado. Tá todo mundo colocando como essa parte de
de invocar os arquétipos, né? Ativando eles. E a gente essa palavra que eu estava tentando lembrar aqui, né? Que ativar tal arquétipo, né? Eu vou ativar... Invocar, né? É ativar, né? Que é a palavra que as pessoas estão usando, né? Como se a gente pudesse ativar qualquer arquétipo. Isso, eu sou uma pessoa tranquila, amanhã eu quero virar um louco da vida. Eu consigo... É muito meio doido distorcido isso. isso. Ainda mais porque os arquétipos que podem ser ativados, digamos assim, são arquétipos que não são os arquétipos de Jung, né? Então, mas não sei se vocês lembram, acho que o Cristiano viu isso, eu falei, mostrei com ele, não sei se você chegou a ver. Uma reportagem que passou num programa de televisão há um tempo atrás, mostrando que uma moça, de repente, tinha uma repórter entrevistando ela, falando sobre essa questão. Eu esqueci qual era o nome agora. Mas aquela moça, ela assumiu várias identidades dentro de um determinado tempo de programa. Ou seja, isso aí para mim, eu acho que é uma outra coisa, entendeu? Porque acho que não tem Isso nada... aí já é doideira como mesmo, é que chama né? esse comportamento? Tem um nome. Como é que chama a pessoa que envolve? Ela até muda o nome. Você está falando com ela, agora não sou eu mais, é fulana que está aqui. Agora eu virei uma criança. Múltiplas personalidades. Identidade, não é personalidade, é identidade. Ou seja, ela é convicta de que ela é aquilo ali mesmo, entendeu? Que ela mesma, daqui a pouco, ela muda, ela vira outra pessoa. É até considerado um transtorno, né? Na verdade, é um transtorno, é um problema mesmo, que a gente precisa, tem diagnóstico, tem tratamento, né? Não é só uma questão de comportamento. Assumir uma identidade não teria nada a ver com ativar um arquétipo. Não, porque quando a gente fala de arquétipo, claro, pode ser um caminho para isso, né? Para desencadear alguma coisa que esteja... Por exemplo, tem pessoas que têm um problema mental, mas que isso nunca vai vir para a superfície, vai ficar lá no inconsciente, dormindo, guardadinho, sempre. Tem pessoas que vão trazer isso através dos traumas que passam, ou de drogas, substâncias que podem ser ingeridas, né? Várias coisas podem acontecer. Então, a gente não pode trazer conexão, não. Eu acredito que o arquétipo, hoje que o pessoal está falando, tem muito mais a ver com algo místico, né? Com algo que tem a ver com invocar. As pessoas falam ativar. A gente pode fazer assim, né? Primeiro teve lá a teoria do Jung, né? Que é uma coisa científica da psicologia. Ok. Aí já pegaram aquilo e trouxeram para o... vão ter o arquétipo do herói, o arquétipo... Aí vão pegar personagens, aí já deram uma distorcida naquilo que era científico. Mas até aí ok, porque você pegou ali o arquétipo, olhou alguém que tem... Porque fica muito mais fácil. Ao invés de eu falar uma pessoa impulsiva, eu falar um Pedro da vida. Sim. Fica mais fácil a pessoa ver no outro, né? Igual quando o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É muito mais fácil você olhar para alguém e repetir o que aquela pessoa está fazendo, do que você ir lá estudar a teoria para saber como é que é, né? Então, aí deram essa distorcida aí no estudo do Jung. Aí ligou a personagem e tal. Agora já está no terceiro passo, vamos dizer assim, né? Que é o quê? Não, eu quero ativar o arquétipo tal na minha vida, eu quero ser desse jeito, eu quero ser diferente. E aí as pessoas estão falando muito sobre isso hoje em dia, né? E você acha que... eu acabo que a partir do momento que chega nesse nível, pode ter aí alguma coisa espiritual também, né? Porque o diabo ele se apropria dessas coisas para poder a pessoa abrir uma brecha, né? Por exemplo, se a pessoa está invocando ali alguém que já morreu, é algo que está contrário à palavra de Deus. Então, acaba criando ali um espaço para o inimigo começar a agir na vida da pessoa. A gente não pode esquecer também que tem muitos arquétipos que fazem menção às entidades que existem hoje, né? Então, por exemplo, a gente está falando aí do arquétipo da sereia, que foi um arquétipo místico que inventaram, né? Jung não traz arquétipo de sereia, mas o pessoal traz a sereia como algo que você pode ativar para te tornar mais sensual, mais encantadora, né? mais convincente. E tem o lado sombra que você vai ficar um pouco mentiroso, o lado sombra que você pode se tornar muito alguma fria. Coisa. E aí dentro disso a gente pode lembrar de várias entidades, vários demônios, né? Que trazem essas características também. Eu estava vendo que um dos arquétipos que falaram que, inclusive, que é um dos piores é a Lilith. Que nós falamos sobre ela no programa, né? Uns programas atrás, que é um dos piores. Ou seja, quem foi Lilith, né, gente? Nós falamos aqui quem foi, que se você não viu esse programa, vai lá para você assistir. Mas, sim, um dos piores que tem. Entre ela estava também a Cleópatra,
Entendeu? Tipo assim, então assim, só mulheres que têm uma história assim, terríveis, né? Que não foram muito boas. Então assim, eu tava vendo, às vezes ativar um arquétipo, será que faz bem pra gente, de uma maneira geral assim falando? Porque eu estou invocando, né, ativando, como o Cristiano falou, talvez uma personalidade de alguém que já morreu e pode ser que aquela pessoa tenha tido uma história de sucesso, mas como que aquela pessoa morreu? Que história ela deixou? Como foi o contexto de vida dela? Então, assim, às vezes as pessoas não se atentam para isso, né? Elas querem só a parte boa, vamos falar assim, daquele arquétipo e né, o resto que se dane, vamos falar assim, né? Eu não quero saber dos demais. Não quero saber da sombra, Não quero saber da parte, eu só quero a parte boa. Então, assim, mas quando a pessoa invoca um ser, um arquétipo, ela está invocando tudo que diz respeito àquilo. Então, às vezes eu fico pensando, será que compensa realmente eu claro que não, né, Camila? Então, até eu não, aconselhei para a galera que está assistindo, não, você que é assim, cristão, você que é homem de Deus, não compensa. Você que está aí servindo o Senhor, né? Não vai por esse caminho, né? Isso aí não vai te levar a nada, né? Você segue a Cristo, né? Nosso alvo é Cristo, nós queremos ser parecidos com Jesus, né? Eu peguei aqui, ó, os 12 arquétipos de Jung. Tem o sábio, o mago, o explorador, o criador, o herói, o rebelde, o amante, o tolo, o cuidador, o homem comum, o inocente e o governante. Engraçado, né? Você falou uns, e eu já vi uma outra pesquisa aqui, que fala uns que ele não falou. Você falou o bobo da corte? Mas deve ser... Não, né? Mas é o tolo. Ele só muda o nome, mas o significado é o mesmo, né? Só muda o nome. Então, só para a galera entender, né? Então, o que seria isso aqui, né, Ana? Cada pessoa vai ter um desse aqui dominante, né? Dessas características vai ser dominante. Como aspecto do seu comportamento mesmo, né? Isso. Tem várias pesquisas, eu estava estudando também sobre isso, tem gente que fala sobre 22 tipos de arquétipo, tem alguns estudos que trazem 12, 18, então tem, assim, né, por isso que acho que o estudo para chegar onde está hoje, que existe arquétipo até da cortina que está aqui, é porque desenvolveu muito, né, de lá para cá, mas... com certeza, ou desenvolveu ou distorceu, né? Foi desenvolvendo de um jeito distorcido. Mas então, sim, com certeza. Cada um traz um aspecto do comportamento, né? Se eu tenho mais, assim, se dentro de mim tem características de herói, eu posso trabalhar em cima disso, dentro da palavra de Deus, para que isso seja moldado, né? Porque toda característica que a gente tem, ela precisa ser moldada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, para me trazer para o equilíbrio. Nada exagero é bom. A pessoa que, por exemplo, a gente estava falando aqui mais cedo no programa, está disposta sempre a servir. Não é bom que é bom para todo mundo que está ao redor, às vezes menos para ela, né? Então ela precisa aprender a controlar essa característica, que pode ser uma característica boa, para ela se tornar realmente assim, poderosa em Deus. Eu vi um filme muito interessante falando nisso agora, né? Essa semana eu assisti um filme que falava sobre uma mulher que recebeu o dom da obediência. E aí, muitas vezes a gente vê a criança sendo obediente como uma coisa boa, né? E vem a fadinha lá, dá pra ela o dom da obediência. E ela cresce com essa sina, assim, de ser obediente. Tudo que manda ela fazer, ela faz. E isso se torna uma coisa ruim. Então, se a gente parar pra pensar, assim, nenhuma característica, mesmo que pareça a melhor característica do mundo, é boa o tempo todo. Aquele filme também é um mentiroso, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Coisas que não te contam sobre arquétipos e o uso deles. Não são nada místico, espiritual, nem uma ferramenta mágica para solução rápida de problemas. Arquétipos são um modelo ancestral, primordial, que sempre esteve na sua mente inconsciente. E são estruturas, imagens, símbolos e signos que acabam por influir na forma como nós enxergamos o mundo e a nós mesmos. Você não precisa ativar um arquétipo ouvindo subliminal, bioquineses, fazendo mantra, escrevendo eu ativo no comentário. A imagem e a informação é pro seu inconsciente. Você só precisa colocá-la de wallpaper no seu celular, computador ou em um quadro, ver a imagem e captar a informação a nível inconsciente. Arquétipos estão em toda a parte o tempo todo, transmitindo informações para você. Música, cinema,
arte, campanhas publicitárias, instigando em você um comportamento, influenciando e te moldando. Lado sombra não é exatamente isso que vocês pensam e também não é algo negativo. Necessária para o equilíbrio e faz referência direta à lei hermética da polaridade. A sombra está em você. Nem sempre um arquétipo vai ativar uma determinada sombra quando você usar. Não significa que ao usar o arquétipo de Afrodite você vai engravidar. Ao usar o arquétipo de Cleópatra você só vai atrair pessoas que vão trair você. Isso não é verdade. Nas sombras que estão os seus reais desejos, intenções e também medos e inseguranças. Nem sempre uma vivência considerada sombra por outra pessoa recai sobre você. Eu acho interessante, né? Sempre que aparece um termo novo, aí começa a aparecer os especialistas, né? Sim. Gente que começa a dar aula, às vezes não é uma psicóloga, não é nenhuma pessoa, não sei, né? Esse vídeo É um aí. entendido do assunto. E aí começa a ensinar, e as pessoas amam isso, né? As pessoas são muito influenciadas por esses modismos, vamos chamar assim, né? Sim, e aí às vezes começa todo mundo a seguir aquilo, todo mundo né, vira o hype ali do momento, né? Às vezes é mais importante a embalagem do que de fato o conteúdo. Isso é muito perigoso, né? Porque às vezes a gente abre o nosso celular, nossa rede social, tem alguém lá falando bonito, todo arrumado, se dizendo especialista de alguma coisa que nem é. E na verdade quem realmente detém conhecimento sobre aquilo tá fazendo um vídeo que a fala tá ruim, que o áudio tá ruim e a gente não tem tanta paciência para assistir. Então a gente precisa tomar muito cuidado sim na hora que vai pesquisar sobre o assunto. Conhecer a palavra fontes, de Deus, né? Porque quem não conhece a palavra de Deus é facilmente enganado. E está na Bíblia isso, que vão vir várias doutrinas para nos enganar, né? E aí a pessoa vê isso, não, mas isso deve ser legal, isso deve ser bom. E vai entrando ali e aquilo vai distorcendo aquilo que Jesus estava fazendo na vida da pessoa. Acho que quando a pessoa entra nesse ambiente, nesse âmbito, em vez dela melhorar, ela acaba se piorando. Né? Porque ela toma o negócio de uma proporção que acho que maior do que ela esperava, vamos falar assim. Ela não soube lidar com aquilo ali, a pessoa muitas vezes acaba se afundando ao invés de se ajudar. É o que é mais triste, que assim, na igreja a gente vê a dificuldade que é para acontecer a libertação de alguém, né? Às vezes a pessoa se envolveu sem perceber, comeu uma comida, alguma coisa aconteceu, e ela fica meses para ser liberta daquele demônio que tá ali agindo na vida dela, né? E ela fez aquilo até de forma inconsciente. Agora, saber que conscientemente as pessoas estão buscando se aliar a esse tipo de força, né? para conseguir alguma coisa, né? Então, por exemplo, E é engraçado que o diabo ele sempre traz alguma coisa que realmente é o que Deus trouxe, que é pra gente, só que parece de um que jeito é bom, ruim, né? Parece que é bom, parece a que mulher que tá ali solteira, poxa, eu quero ser mais feminina, eu quero atrair a pessoa certa. Ao invés de eu buscar ser a mulher de Provérbios 31, buscar o que a palavra diz sobre isso, eu vou ativar o arquétipo de Lilith, da sereia, da Cleópatra, e isso vai me trazer, pode até me trazer algum benefício, a primeiro momento, né? Mas eu vou ficar presa para sempre nesse demônio. Se eu for para a igreja para me libertar disso, vai demorar muito, eu tenho que querer muito, vou me envolver com coisas que eu não deveria estar envolvendo. E além disso tudo, é algo que a palavra de Deus já me dava. Deus já me deu para ser feliz, para ser completa. Eu vou ter algo parecido com o que Deus me deu, só que não é, e que vai me trazer muita dor. Então, é muito triste ver essa questão. Você que está em casa, está assim, está buscando... Tem alguma coisa que você quer, que você está sonhando, não é através do arquétipo que você vai conseguir, é através da palavra de Deus, da busca pelo poder de Deus. Da fé. Deus já tem tudo o que a gente precisa, a gente só precisa ter sabedoria para buscar também. Ative isso aí que Deus te deu. Vamos ativar essa fé hoje. Isso aí. Imita Jesus e imita a Bíblia, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Todos nós temos 12 frequências, 12 estações. Essas frequências que a gente tem dentro são 6 frequências, 6 sementes de frequência alta, de dominadores, e 6 frequências de estação baixa, de dominados. Todo mundo tem isso, né? Alguns estudiosos da ciência dos arquétipos, que é uma ciência que está o tempo inteiro se atualizando, eles falam que o que é que vai fazer com que umas sementes desenvolvam mais que outras? Papai e mamãe. É onde você nasceu. Se você tem um pai e uma mãe positivos e operantes, prósperos, eles vão estimular para que aquelas sementes que você tem floresçam mais rápido, desabrochem mais rápido, e outras vão demorar mais. Vou dar um exemplo. Uma frequência de estação baixa, o arquétipo do homem comum, por exemplo. Uma frequência de estação alta, governo. Uma frequência de estação alta, herói. Uma frequência de estação baixa, suporte. Então as pessoas têm um ciclo natural de ficarem em looping nas estações mais baixas. Homem comum, suporte, porque dá menos bobo. trabalho. Porque é cômodo, né? É porque é cômodo, e essas frequências, elas não precisam sair para lutar. Mais um especialista aí, né, do tema. Mas é interessante isso, né? Porque
essa pergunta, Ana, eu acho que muita gente se faz, né? A gente já nasce com essas características ou elas são aprendidas, dependendo do meio que a gente cresce? É muito interessante, porque essa pergunta ela vai esbarrar na grande questão da psicologia hoje, né? Por isso que existem tantas abordagens. Por exemplo, o psicanalista, ele acredita que isso é formado através... Você nasce já com isso por causa do pai e da mãe que você teve. Já da abordagem sistêmica familiar, acredita que é o ambiente e o sistema que vai moldar e formar O que você a sua sofreu, né, personalidade que e vai fazer temperamento. com que você seja daquela forma. O que está esperando. Você, ali. não é que você sofreu. A forma como você lidou com aquele sofrimento é que vai determinar o que você vai ser lá na frente. Na verdade, até antes disso, é com o que você teve que lidar. Quando você nasceu, já tinham coisas acontecendo. Então, você teve que lidar com aqueles problemas, aqueles conflitos que estão ali, e isso vai moldando a sua E personalidade. até com as coisas boas também. Você nasceu num lugar que é um casal com um casamento bom, uma família estruturada, claro, a criança vai crescer ali, ela vai se desenvolver de uma forma positiva, né? Tem Sim, os dois lados, isso que você né? falou é muito certo. Mas assim, ao longo do tempo, depois, principalmente quando a gente vai ficando mais maduro, mais velho, a gente vai começar a fazer nós vamos começar a fazer nossas próprias escolhas. E é isso aí que, independente, por exemplo, eu conheço famílias cristãs, super exemplo, pais casados há muitos anos, mas os filhos deram uma desviadinha, entendeu? E eu tenho uma vida hoje que não tem nada a ver com aquilo que os pais ensinaram. Então, assim, as nossas escolhas também vão influenciar e repercutir lá na frente em cima disso. Então, por isso que eu falo, né? O fato de a gente ter, por exemplo, um casamento consolidado na família é excelente. Nossa, é o melhor que poderia ter. Mas eu tenho que, né, ter a minha maturidade e aprender que aquilo que eu escolho para mim, eu vou sofrer depois lá na frente, né? É que a gente tem que lembrar que o casamento dos pais vai refletir o relacionamento entre os irmãos. Mas o que vai refletir na personalidade é a sua ação como mãe e pai, e não necessariamente como esposa e marido, né? É isso mesmo. Gente, chegamos ao final, né? O tempo já esgotou aqui. Passou rápido, né? O tema é interessante. Gostou aí do programa? Deixe seu like, se inscreve aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo aí com todo mundo, né? Quer conhecer a gente? Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Nós estamos na Rua Augusta, 2027, pertinho do metrô Consolação, todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas. Quer conhecer uma Igreja Sara Nossa Terra e você não é de São Paulo? Como que faz, Bispo Camille? Pode entrar no site saranossaterra.com.br. Lá você vai encontrar o endereço de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil, com os horários do culto, o nome do pastor. É só você entrar, olhar lá e ser abençoado. E tem um livro também, né, Aninha, que você quer indicar aí pra galera? Tem um livro, sempre temos um livro maravilhoso. Então aqui, ó, A Cura da Alma, da Bispa Lúcia Rodovari. Esse livro vai ser fantástico, vai curar a sua alma, sem ativar nenhum arquétipo, amém? É isso aí. Você encontra esse livro da editora SBE pelo site sbshop.com.br. Chegamos ao final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um forte abraço. Fica na paz.